Então, nós vamos agora passar para a mensagem do Senhor. Como o diácono disse, realmente, nós estamos desejosos de ouvir o Espírito Santo falar conosco. Nós estamos desejosos de saber o que Deus tem para nós nessa noite. E nós devemos entender que, embora nossos olhos carnais tenham nos mostrado que nós estamos em casa, que nós estamos online, não é a mesma coisa, lógico, porque nós não estamos lá na igreja, onde é o lugar, né, mais propício para estarmos cultuando a Deus. Mas nós temos que entender que nós estamos inseridos na igreja de Jesus, que nesse momento tem centenas de milhares de pessoas juntamente conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E que o Senhor, da mesma forma que providenciou o alimento para todas essas pessoas, providenciou esse alimento para nós também. E nós temos que fazer o possível para nos alimentarmos da melhor maneira possível e absorvemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, porque o Senhor tem uma mensagem maravilhosa para nós essa noite, que possamos verdadeiramente estar absorvendo, estar nos alimentando, estar nos consolando com ela, porque o Senhor é fiel e Ele tem nos sustentado e Ele tem tomado conta de nós em todos os detalhes, tem nos mostrado um tempo novo, onde nós temos aprendido a louvar e engrandecer o nome dEle, acima de todas as coisas, independente de qualquer coisa. Romanos 8, capítulo 8, no versículo 28, nos diz assim: Aleluia. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Muitas vezes nós passamos por certas situações na nossa vida, aonde nós lembramos desse versículo e pensamos que talvez a situação que nós estamos passando não está cooperando para nosso bem. Mas, na verdade, nós temos que ver todas as coisas com os olhos da fé. Nós não podemos deixar ser enganados por Satanás. Nós não podemos ver todas as coisas com os olhos da carne, porque principalmente nas situações difíceis, principalmente nas situações mais difíceis das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus nos chama a atenção e diz para nós começarmos a ver as coisas com os olhos da fé. Certamente, naquela oportunidade onde Paulo e Silas estavam amarrados, pés e mãos, certamente naquela oportunidade onde anteriormente Paulo e Silas tinham sido torturados, tinham levado chicotadas, estavam todos sangrando, estavam os dois sangrando e machucados. Certamente eles não poderiam olhar aquela situação com os olhos carnais e não estavam olhando. Porque se eles estivessem olhando, eles não levantariam as vozes para louvar ao Senhor. A palavra nos diz que à meia-noite Paulo e Silas começou a cantar hinos, começou a louvar ao Senhor e todos os presos ouviam aquilo. E é claro que com os olhos carnais eles não entendiam o que estava acontecendo com Paulo e Silas. Dois homens, certamente sangrando, certamente machucados, louvando a Deus com alegria. E muitas vezes na minha vida eu perguntei para o Senhor o que essas pessoas viam, o que essas pessoas tinham de diferente, o que elas sentiam de diferente, porque elas conseguiam louvar a Deus nessas oportunidades. Os apóstolos mesmo, diante da morte, eles continuavam adorando a Deus. As pessoas, os cristãos que eram jogados na cova dos leões, nas arenas para serem devorados por feras, essas pessoas continuavam adorando a Deus. E no seu semblante, a última fisionomia que era marcada era um sorriso, era a fisionomia de alegria, de satisfação. E muitas vezes eu perguntei para o Senhor como uma pessoa prestes a morrer, diante de feras, vendo outras pessoas sendo devoradas vivas, morriam com esse semblante de satisfação.
E, na verdade, o Senhor, Ele foi ministrando na minha vida. O Espírito Santo foi ministrando na minha vida. Porque conforme nós vamos vivendo com Deus, o Senhor, Ele vai nos dando amadurecimento espiritual. E o Senhor vai nos falando através da palavra, através de visões, de sonhos, de revelações. E nós vamos entendendo a forma de Deus trabalhar. Mas para isso nós temos que abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender aquilo que, enquanto nós estamos na carne, nós não conseguimos entender. A própria palavra de Deus diz que aquele que é da carne discerne tudo conforme a carne, entende tudo conforme a carne. E aquele que vive conforme o Espírito de Deus, por ninguém ele é discernido, porque ele transforma as coisas. E ele discerne tudo pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode explicar Deus, irmãos. Assim como ninguém pode explicar a esperança e a fé daquele que vive pela fé e que vive tendo a esperança em Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar para os irmãos sobre a insatisfação. O Senhor, Ele me deu essa palavra à tarde, quando eu estava no meu quarto, fazendo outra coisa. E o Espírito Santo começou a falar sobre a insatisfação. Provavelmente a insatisfação é um sentimento ao qual nós não queremos viver. Ninguém gosta de estar insatisfeito. Nós fugimos da insatisfação. Porque são momentos difíceis que geram insatisfação em nós. Normalmente, num momento que nós estamos vivendo o melhor da nossa vida, que nós estamos vivendo na prosperidade, na paz, na alegria, na saúde, nós não estamos insatisfeitos. E nós, então, temos a tendência, como seres humanos, de fugir da insatisfação. Mas o Senhor manda te dizer que Ele usa a insatisfação para agir nas nossas vidas e para acelerar o processo que Ele tem para nós. Acelerar o tempo de paz, de saúde e de misericórdia que Ele tem programado para nós nessa terra. Amém? Glória a Deus. Nós só temos que entender, irmãos, que Deus nos fez seres inteligentes a ponto de transformar as coisas e a ponto de saber usar as situações que a vida nos proporciona, as situações que a vida nos traz. Depende de mim, depende de você, transformar esses momentos. Depende de mim e de você saber viver esses momentos, saber usar essas situações. É lógico que quando nós nos deparamos com uma situação difícil, é lógico que quando nós temos uma situação incontornável, e tem situações incontornáveis na nossa vida, nós logo nos apavoramos como seres humanos, e muitas vezes nós ficamos temerosos e desesperados, e nós pensamos, Senhor, o que será agora? Mas o Senhor te manda dizer essa noite que tudo depende da forma que você vai viver essa situação. Que está nas tuas mãos escolher a forma de viver essa situação. Você não precisa viver uma insatisfação da maneira que talvez a vida impulsione que você vive. Você não precisa viver uma insatisfação da maneira que o inimigo impulsione você a viver. Nós aprendemos a viver as nossas situações pautadas nos nossos sentimentos, naquilo que nós podemos ver, no que nós podemos tocar, o que nós podemos sentir. E, na verdade, o Senhor fala que para você viver o sobrenatural, para você viver contrariamente a tudo que as pessoas desse mundo vivem, você precisa fechar os teus olhos carnais e abrir os teus olhos espirituais. Principalmente quando as coisas não vão bem. Porque depende de você transformá-las pela renovação que o Senhor Jesus fez na sua mente, que o Senhor Jesus colocou na sua mente no momento que você aceitou e resolveu viver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E como é que nós podemos transformar as situações? Irmãos, hoje nós vamos falar da insatisfação, mas todas as situações, elas podem ser transformadas. Como que elas podem ser transformadas? As situações, elas podem ser e devem ser transformadas quando elas não nos satisfazem. Quando ela não nos traz a alegria que Deus quer que nós tenhamos, quando ela não nos traz a paz que Deus quer que nós tenhamos, quando ela não traz a satisfação que Deus quer que nós tenhamos nessa terra. Porque lembre-se, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E quando a situação não está cooperando para o nosso bem, cabe a nós transformarmos essa situação. Mas, para nós começarmos a transformar essa situação, nós temos que começar a transformá-la de dentro para fora. Tudo que nós precisamos está dentro de nós e não fora de nós. E o nosso grande erro, irmãos,
nosso grande erro e o que nos traz a dúvida e que nos faz nós corremos errando cada dia mais, viver errando cada dia mais, é pensar que a solução, a transformação da situação está fora. Quando nós temos um problema, nós logo pensamos de uma maneira externa de resolvê-lo. Quando nós temos uma conta que nós não podemos pagar, nós logo pensamos em algo que está fora de nós. Nós logo pensamos em um empréstimo, pensamos em uma solução que está fora de nós. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensinou que para mudar a situação que está fora de nós, primeiro nós precisamos mudar o que está dentro de nós. Amém? O Senhor, ele disse que tudo depende do modo que nós vemos as coisas. Se há luz em nossos olhos, se há luz em nosso interior para enxergarmos as situações, tudo vai ser transformado em luz. Tudo vai ser transformado em bênção. Mas se os nossos olhos estão em trevas, dentro de nós está em trevas, todo o resto será uma grande escuridão. O Senhor Jesus, ele nos disse que todas as coisas, a solução para tudo está dentro de nós, porque ele nos garantiu, lá em Lucas 17, no versículo 21, quando os fariseus perguntaram para ele onde é que estava o reino de Deus, ele respondeu, o reino de Deus não está fora de vocês, está dentro de vocês. Não acreditem quando as pessoas disserem o reino de Deus está ali, ou o reino de Deus está acolá. Porque o reino de Deus não está fora, o reino de Deus está dentro. E se você pensar bem, tudo que nós precisamos está no reino de Deus. E se o reino de Deus está dentro de nós, todas as coisas estão dentro de nós. A paz que nós precisamos, a saúde que nós precisamos, a prosperidade que nós precisamos, a alegria que nós precisamos, então está dentro de nós. Porque todas essas coisas fazem parte do reino de Deus. Amém? O Senhor, ele usa a insatisfação para fazer com que acelerar o processo de nós recebermos aquilo que ele tem para nós. Porque certamente uma pessoa que está satisfeita com toda a situação que está à sua volta, uma pessoa que está satisfeita com tudo, ela não busca nada, ela se acomoda, ela fica ali mesmo, e mesmo que ela não esteja totalmente e plenamente satisfeita, mas se ela está vivendo uma vida mais ou menos, se ela está vivendo mais ou menos uma satisfação dentro daquilo que a situação está trazendo, a vida está trazendo, ela se acomoda e está bem para ela. Mas o Senhor não nos chamou para ficar parados. O Senhor não nos chamou para ser mais ou menos luz. O Senhor nos chamou para viver a plena, preste atenção nessa palavra, o Senhor nos chamou para viver a plena felicidade, a plena prosperidade, a plena saúde, a plena gratidão. E se o Senhor quer que nós vivamos tudo isso plenamente, é óbvio que Ele vai colocar insatisfação nos nossos corações para nós buscarmos essas coisas. Porque se não vier a insatisfação, nós não buscamos essas coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos ver isso em um exemplo bíblico, para nós vermos isso na prática, como é que funciona. A Bíblia nos conta a história de José. A Bíblia nos conta muitas histórias de insatisfação. Mas eu resolvi pegar a história de José para que os irmãos possam entender facilmente o que é isso. José, ele estava satisfeito na casa do teu pai. O teu pai dava para ele tudo de bom e do melhor, porque ele era o filho mais amado de Jacó, e a Bíblia deixa isso muito claro, porque Jacó não escondia que José era o filho mais amado dele. E então José estava vivendo uma vida confortável, uma vida boa, o pai dele tinha boas condições, e ele não tinha por que estar insatisfeito. Mas Deus tinha um chamado para José, e de repente Deus começa a cumprir esse chamado na vida de José. Irmãos, prestem bem atenção. Deus não começou cumprindo esse chamado na vida de José, matando todos os irmãos, matando o pai, colocando ele por herdeiro de todas as coisas, dando o pleno poder para ele sobre a vida dele e sobre os bens do pai dele. Talvez José tivesse uma ideia diferente de satisfação, de felicidade, de alegria. Talvez José quisesse conhecer logo a mulher com quem ele casaria, ter filhos e viver plenamente
a herança do pai, viver plenamente, ou então a fortuna do pai, tendo o pai do lado dele, não tendo os irmãos que incomodavam, mas tendo o pai do lado dele, para ele poder ser plenamente feliz. Mas os planos de Deus para José não eram esses. José não sabia qual era. Nós sabemos, porque nós já lemos a história de José inteira. E nós sabemos aonde Deus levou José. Nós sabemos o que Deus tinha para ele. Mas ele não sabia. Tudo começou em uma insatisfação. Tudo começou em uma situação totalmente contrária à felicidade que ele estava vivendo. Irmãos, quantas vezes nós não estamos vivendo uma situação cômoda? Quantas vezes nós não estamos vivendo uma situação maravilhosa nas nossas vidas? E nós, então, quando fazemos aquela análise que nós costumamos fazer sempre antes de dormir, nós chegamos à conclusão que tudo está bem, que o Senhor está abençoando, que as coisas estão fluindo, que as coisas estão caminhando. E, de repente, tudo muda. Igual mudou na vida de José. A palavra de Deus nos fala que os irmãos dele pegaram ele, que os irmãos dele jogaram uma cisterna, planejaram contra a vida dele, mas o Senhor o livrou, porque o Senhor sempre está no momento certo, na hora certa que nós precisamos, com as mãos estendidas para nos abençoar. Por mais que a situação se mostre difícil, o Senhor está lá. O Senhor sempre nos livra do pior. E então o Senhor livrou José da morte. Então José foi vendido pelos teus irmãos e ele foi para o Egito. E é claro que José não estava satisfeito nesse momento. A insatisfação tomou conta do coração de José, porque a vida dele mudou totalmente. A situação que ele estava vivendo agora era totalmente contrária da situação que ele estava vivendo anteriormente. José estava longe da família, José estava longe daquilo que o Senhor tinha preparado para ele. José estava longe do conforto da casa e todos os bens do pai dele. Ele estava longe da condição de filho amado, ele estava insatisfeito. Mas embora José estivesse vivendo essa situação, ele podia escolher como é que ele iria tratar essa situação. A vida tinha apresentado isso para ele. Isso chegou feito para ele. Agora, José, você é escravo. Agora, José, você vai ser vendido para o Egito. Agora, José, a sua vida está totalmente transformada. José podia encarar isso. José podia encarar isso da pior maneira possível. José podia ter sido um escravo rebelde. José podia ser um escravo desobediente. José podia tentar fugir. José podia se apresentar um homem de dura serviço, porque afinal de contas ele foi vendido, afinal de contas a vida tinha sido injusta com ele, mas José escolheu ser um escravo exemplar. José escolheu ser um escravo fiel. José escolheu mostrar os dons e talentos que ele tinha, não importasse aonde ele estivesse, ele escolheu correr atrás, ele escolheu ser o melhor dos escravos. E o Senhor, então, abençoa José, mandando ele para a casa de Potifar, porque quando ele escolheu ser o melhor escravo, ele abriu a porta da bênção, ele abriu a porta dos olhos espirituais, e Potifar, então, pôde ver nele um homem que pudesse lidar com as finanças dele, com a casa dele e tudo que ele tinha. Porque José escolheu viver o melhor lado da insatisfação. José escolheu mostrar o quanto ele era uma pessoa valorosa. José escolheu ser fiel. José escolheu ser obediente. Isso tudo chamou a atenção de Potifar. E então Potifar levou José para administrar a casa dele. José podia ter escolhido lidar com essa situação da maneira diferente, como eu disse. Ele podia ter se rebelado, ele podia ser um escravo desobediente, ele podia ser um escravo, ele podia ter escolhido viver a vida dele reclamando, blasfemando contra Deus, perguntando para Deus o porquê que tudo aquilo estava acontecendo, chorando, não se prontificar a trabalhar, não se prontificar a buscar mais conhecimento. Mas não, ele escolheu se mostrar a pessoa de valor que ele era. Ele escolheu se mostrar o servo de Deus fiel que ele era. Ele escolheu buscar mais conhecimento nesse tempo, até despertar, até mostrar, até despertar a curiosidade de Potifar. E Potifar, então, compra José, porque ele viu que era um negócio bom para ele. José vai para a casa de Potifar e ele volta a ter um certo conforto. Ele é um funcionário agora, que tem a confiança de um homem poderoso no Egito. Ele está numa casa rica, ele está tendo conforto, ele está comendo daquilo que Potifar come, ele está com todas as finanças de Potifar nas suas mãos. E ao invés de escolher, irmãos, decepcionar Potifar, ao invés de escolher a parte ruim da insatisfação,
Ele escolhe mostrar para Potifar cada dia mais que ele é um servo de Deus, que ele é um homem honrado, que ele é um homem inteligente. E ele busca entender cada vez mais das finanças de Potifar. Ele busca entender cada vez mais de como funcionava a contabilidade lá no Egito. E ele vai se tornando, e ele vai usando a insatisfação para fazer dele um servo cada vez mais poderoso, um homem cada vez mais próspero, um homem cada vez mais honrado, mais feliz, mais saudável no meio daquele povo. Só que chega um dia, irmãos, e toda essa satisfação que José está vivendo, e talvez ele já até sonhasse em trazer as parentela dele, talvez ele já até sonhasse em ajudar o pai, em trazer os irmãos, mas não era o destino final dele a casa de Potifar. Deus tinha algo ainda mais valioso, mais valoroso e maior para ele. E então a esposa de Potifar se interessa por José. O inimigo coloca laço, pega José no laço e joga ele na prisão. E quando o inimigo pensou que estava vencendo na vida de José, a situação era muito contrária, ele estava sendo usado para que o Senhor demonstrasse o propósito ainda maior e melhor que ele tinha para a vida de José. Nesse momento que José foi jogado no calabouço, certamente, irmãos, ele não estava satisfeito. Foi gerada de novo a insatisfação na vida de José. E dessa vez ele poderia ter escolhido viver a insatisfação da forma amarga, da forma negativa da vida. Ele poderia ter pensado, já não bastasse eu ter sido vendido pelos meus irmãos, já não bastasse eu ter saído de perto do meu pai que me amava, já não bastasse eu ter vivido tudo que eu vivia, eu estar nessa terra como escravo, eu consegui, por meus méritos, pelos meus esforços, estar numa casa boa, numa casa onde eu tinha satisfação, numa casa onde eu tinha um certo conforto, numa casa onde eu tinha confiança. Deus permitiu acontecer isso comigo. E agora eu vou ser uma pessoa amarga, agora eu vou ser uma pessoa insatisfeita, agora eu vou ser uma pessoa infiel a Deus, eu vou me permitir estar no fundo dessa cela, no fundo dessa escuridão, chorando todo o tempo, blasfemando contra Deus, sendo infiel, sendo uma pessoa amarga, porque olha o que Deus reservou para mim. Eu consegui dar a volta por cima uma vez, mas dessa vez foi demais. Esse golpe é duro demais, porque primeiro eu era escravo, mas eu era um escravo de confiança, eu era um escravo que comia bem, eu era um escravo que vestia bem. E eu podia ver a mão do Senhor comigo, que eu estava prosperando, mas agora parece que o Senhor me abandonou. Ele poderia ter vivido esse lado da insatisfação. Afinal de contas, essa situação foi entregue nas mãos dele novamente, a insatisfação se apresentou para ele novamente. Mas José, porque era um servo de Deus, e tinha a sabedoria vinda dos céus, e sabia fechar os olhos carnais dele no momento certo, irmãos, em pouco tempo, ele saiu de dentro da cadeia, ele saiu de dentro do cárcere que era fechado. Em pouco tempo, as chaves dos cárceres de todos os outros presos estavam nas mãos de José. Em pouco tempo, ele se transformou em um funcionário exemplo e de total confiança do carcereiro. E então ele passou a tomar conta do cárcere, porque não importa onde um servo do Senhor esteja, ele tem que ser o melhor, ele tem que ser aquele que mostra que é fiel a Deus, que tem esperança em Deus, independente de como a insatisfação se apresente para ele. José, mais uma vez, irmãos, mais uma vez ele escolheu transformar a insatisfação. Mais uma vez ele resolveu renovar aquilo que a vida tinha apresentado para ele. Mais uma vez ele resolveu buscar o melhor da situação que ele estava vivendo. E nós sabemos que tudo isso serviu para acelerar o processo de José ser o segundo do Egito. Nós sabemos que no momento adequado, no momento que Deus escolheu para cumprir o propósito dele, Deus envia lá homens no cárcere, que mais tarde apresentaram ele. O cozinheiro apresentou ele para o rei. E Faraó, então, nós conhecemos toda a história, coloca José como governador do Egito. Agora eu te pergunto, se José tivesse escolhido viver a pior parte, se José tivesse
apego à insatisfação, essa situação que a vida trouxe para ele de presente. E se ele escolhesse viver blasfemando, se ele se jogasse dentro do cárcere, se ele ficasse em depressão, se ele ficasse na escuridão, certamente José ia morrer ali e ele não ia chegar no propósito final que ele tinha, que Deus tinha para a vida dele. Porque a terra onde José estava, o abraço do pai de José, o conforto do pai de José, a casa dele era apenas o ponto de partida dele. O momento de satisfação da vida dele era apenas um momento de partida. A casa de Potifar foi um momento onde José teve uma paz, uma calmaria, um alento na vida dele. Foi um ponto de parada, de descanso, mas não era o ponto final. Não era o ponto de chegada. Para José ir para o ponto de chegada, irmãos, aonde Deus tinha para ele, para José ir no ponto de chegada do propósito de Deus para a vida dele, ele tinha que passar pela insatisfação novamente. Porque se ele continuasse na casa de Potifar, se ele continuasse com a vida que ele estava levando, se ele continuasse com aquela ideia de que Deus estava abençoando, que ele estava próspero, que logo ele traria a parentela dele para perto dele, de maneira nenhuma José chegaria onde ele chegou. Porque de maneira nenhuma ele ia buscar o que ele buscou. De maneira nenhuma ele ia procurar ser o melhor entre os presos. De maneira nenhuma Deus ia dar o sonho e ele ia decifrar e ele ia ser apontado como um homem especial no Egito. Deus ele colocou José naquela situação. Deus colocou a insatisfação no coração de José para que ele alcançasse o objetivo que ele tinha para ele. Amém? Mas dependeu de José viver a melhor parte dessa situação. Dependeu de José escolher renovar, transformar e viver o melhor, mesmo estando em cárcere, mesmo estando num lugar escuro, mesmo estando comendo uma comida ruim. José continuou crendo. José continuou buscando ser melhor. José continuou buscando mostrar o melhor que ele tinha dentro dele. E ao invés de ser um encarcerado revoltado, ao invés de ser um filho de Deus revoltado com Deus, um filho de Deus rebelado contra Deus, uma pessoa que se entregasse à escuridão total e achasse que Deus não estava mais com ele, uma pessoa que pudesse ter se entregado à morte naquele lugar, muito pelo contrário, José levantou a cabeça e resolveu mostrar mais uma vez os dons e talentos que ele tinha, crendo que um dia tudo aquilo ia passar. Irmãos, ninguém prometeu para José que ele ia sair dali. Ninguém disse para José que um dia ele poderia ir diante do rei e ter algo melhor daquela terra. Afinal de contas, ele era estrangeiro e ele era considerado como um dos piores ali. Mas José confiava em Deus. E ele resolveu reverter aquela situação novamente. E o Senhor é sempre fiel com aquele que resolve ver as mãos de Deus trabalhando em todas as situações. O Senhor é fiel com aquele que resolve crer que todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Independente de como a vida te apresenta a situação, Deus está usando a sua insatisfação para você correr atrás daquilo que você quer, para você correr atrás daquilo que você acredita e para você se mostrar ainda melhor do que aquilo que você é hoje. Lembre-se disso. A insatisfação vem na sua vida e você pode encarar ela como uma pedra, uma rocha que vai te esmagar e vai esmagar os teus sonhos. Está nas suas mãos escolher. Ou você pode escolher ela como uma rocha que vai cair na sua frente e vai ser um degrau para você alcançar situações ainda melhores e maiores para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode escolher. Está nas tuas mãos escolher. É teu livre-arbítrio. A certeza de que Deus está usando a situação para te abençoar tem que estar dentro de você. E é por isso que eu disse que a situação ela pode ser resolvida quando você busca resolvê-la primeiramente dentro de você e não fora. Porque dependia de José viver essa situação da forma que ia levar ele para um lugar melhor e mais alto. Da forma que ia trazer para ele toda a paz, toda a segurança, toda a prosperidade, toda a felicidade que Deus tinha para ele. Ou ele poderia escolher essa situação da forma que levasse ele cada vez mais profundo, até acabar todos os sonhos dele, e inclusive acabar a vida dele.
Todas as situações que Deus coloca na sua vida é para te abençoar. Mas você tem que escolher ser abençoado em todas elas. Não importa como a vida te apresenta a situação. Você tem que olhar para ela como uma oportunidade de crescer, de amadurecer espiritualmente e de ganhar ferramentas para buscar mais e mais de Deus. Você tem que usar todas as situações para desenvolver a tua fé e amadurecer na presença do Senhor. Lembra que o Senhor, ele não tem propósito na sua derrota. O Senhor não tem propósito na sua tristeza. O Senhor não tem propósito naquilo que te faz chorar e sofrer. Muito pelo contrário. O Senhor tem propósito naquilo que te faz crescer, naquilo que te faz amadurecer, naquilo que te faz buscar coisas mais altas, melhores. Por isso que muitas vezes o Senhor coloca insatisfação no seu coração, para que você comece a buscar coisas maiores. Mas muitas vezes você vê isso como uma coisa horrível, como uma coisa que está te prejudicando, como uma coisa que está te levando mais para baixo. Não é isso que o Senhor quer. Ainda que a vida te mostre isso, ainda que com os seus olhos carnais, assim como José, que via com os olhos carnais dele um cárcere, um buraco, um lugar escuro, um lugar ruim, um lugar de tristeza. Com os olhos espirituais dele, ele via um lugar de possibilidades, um lugar de oportunidade para ele ir ainda mais longe, para ele viver coisas ainda maiores. Deus tem coisas ainda maiores para você, mas depende de você mudar a forma que você vai ver as coisas, as situações na sua vida. Irmãos, o Senhor, ele tem prazer em te abençoar. O Senhor, ele está sempre ali de contínuo, com as mãos estendidas para te abençoar. Mas eu quero que você entenda que primeiro vem a sua atitude. Primeiro vem a tua forma de ver as situações. Primeiro vem a tua forma de lidar com a vida e saber transformar aquilo que a vida te apresenta. Você tem o livre arbítrio nas tuas mãos. Você pode escolher como viver as situações. O Senhor te deu esse privilégio. O Senhor te deu inteligência suficiente. O Senhor te deu uma fé. Irmãos, o Senhor te deu uma fé que você pode viver essas coisas. A sua fé não é pequena demais. A sua fé não é frágil demais para você ver nas situações mais difíceis da tua vida possibilidade de crescer, possibilidade de amadurecer espiritualmente, possibilidade de alcançar coisas maiores e melhores para você. Amém? O Senhor nos mostra na Bíblia vários exemplos disso. Um lugar que você está pode ser um lugar ruim, pode ser um lugar de tristeza, pode ser um lugar de angústia, aleluia! Pode ser um lugar de insatisfação. Mas coloque uma coisa dentro de você hoje. O Senhor te colocou dentro desse lugar de insatisfação. Porque esse lugar de insatisfação não é o seu ponto de chegada, não é o seu ponto de conformismo, não é o seu ponto de comodidade. Esse lugar de insatisfação é o seu ponto de impulso para você alcançar coisas maiores e melhores. Aleluia! Glória a Deus. A natureza nos mostra que quando, irmãos, os filhotes da águia nascem, quando eles saem dos ovos, eles encontram um ninho fofinho, um ninho aconchegante, um ninho quente e terno para eles viverem. Eles encontram refúgio, eles encontram uma situação de segurança debaixo das asas da mamãe águia. Mas aí chega um certo ponto onde eles começam a crescer, eles começam a sentir um certo desconforto. Porque quando eles são ainda muito pequeninos, a águia ela sai, ela deixa eles lá no quentinho, naquele ninho cheio de plumas e penas e coisas confortáveis. E ela traz a comidinha, irmãos, e ela coloca dentro do bico deles, na garganta, já para eles engolirem. A comidinha já vai processada. E eles se acomodam com essa situação. E eles amam essa situação. E todos os dias as coisas são feitas dessa forma. Todos os dias as coisas são feitas desse mesmo jeito. E eles estão confortáveis. E eles estão satisfeitos. Mas porque eles ainda são muito pequeninos e frágeis. Mas quando a águia percebe que as penas estão chegando, que as asas estão se fortalecendo,
E eles estão ficando fortes, irmãos. A águia começa a trazer espinhos para dentro do ninho. Ao invés de trazer penas e plumas, ao invés de trazer coisas confortáveis, coisas que traz um certo conforto para eles, a águia começa a levar espinhos para dentro do ninho. E aí, então, os espinhos começam a fazer doer, os espinhos começam a trazer desconforto, começam a trazer insatisfação. Porque a intenção da águia é que eles não se sintam mais bem no ninho. A intenção da águia é que eles comecem a voar, porque o ninho é o ponto de partida deles, não é o ponto de chegada. O ninho é o ponto deles serem confortados e protegidos, porque eles ainda não podem voar. Mas o que a águia tem para eles, na mente dela, é um voo. O que a águia tem na mente dela para eles não é aquele conforto, porque enquanto ela deixar eles naquele conforto, eles só vão conhecer aquele pequeno espaço que é aquele ninho. Enquanto ela deixar eles naquele conforto, eles só vão conhecer a comidinha que vem já processada e é colocada no bico. A águia tem um mundo inteiro para eles conhecer. A águia tem voos lindos para eles alçarem. A águia quer mostrar para eles o mar, as nuvens e a tempestade de cima. A águia quer mostrar para eles que eles são seres poderosos, são uma ave que são diferentes de todas as outras e que eles possuem características diferentes de todas as outras e que tem um mundo inteiro do outro lado do ninho para eles conhecerem. Então ela começa a colocar insatisfação na vida deles. Ela começa a colocar espinho na vida deles. Ela começa a deixar o tempo de levar a comida maior. E aí eles começam a ficar insatisfeitos. E eles percebem que eles vão ter que sair do ninho porque aquele lugar já não está mais bom para eles. E quando a águia vê que realmente está no momento deles alçarem voo, que está no momento deles ver aquilo que Deus preparou para eles, todo mundo à volta deles, todas as bênçãos que Deus preparou para eles, todos os alimentos que tem para eles, e todo mundo que tem para eles explorarem. A águia percebe que eles estão fortes e está no ponto deles verem tudo isso. A águia começa a empurrar eles para fora do ninho. Começa a colocar cada vez mais espinhos, cada vez mais obstáculos. Começa a deixar eles cada vez mais tempo sem o alimento, até o ponto que eles percebem que está na hora deles voar. Eles têm medo, irmãos. Claro que tem. Eles nunca voaram. Eles acham que eles são incapazes. Eles acham que eles não são fortes o bastante. Eles acham que eles vão morrer, mas eles pulam porque eles necessitam disso. E é isso que Deus faz com você. Deus começa a colocar pequenos espinhos na situação cômoda que você está. Deus começa a colocar uma insatisfaçãozinha aqui, uma insatisfaçãozinha ali. Deus começa a colocar um espinhozinho aqui, um espinhozinho ali. Deus te joga numa situação onde você fala, eu não consigo mais viver assim. Deus tem que me ajudar. Deus tem que me mostrar o caminho, mas escuta. Deus vai te ajudar no momento certo. No momento que você decidir dentro de você que essa situação não é para o seu mal. No momento que você decidir dentro de você que essa situação não é para a sua morte. No momento que você decidir dentro de você que essa situação não é para você definhar. Que não é para você entristecer, que não é para você chorar, que não é para você sofrer. Quando você decidir dentro de você que essa situação é um impulso para você alçar voos ainda maiores e conquistar coisas ainda melhores na sua vida. Quando você seguir nessa direção, quando você olhar a situação e dizer, agora eu vou aproveitar essa situação para aprender coisas ainda melhores. Eu vou aprender nessa situação a me fortalecer cada vez mais. Eu vou buscar o meu Deus cada vez mais. Eu vou usar isso como impulso para me crescer e alcançar coisas ainda maiores. Aí Deus está ali com as mãos estendidas para te dar aquilo que Ele tem para você. Quando você perceber que esse ponto que você está de insatisfação não é o seu ponto de chegada, é o seu ponto de partida. Quando você perceber que Deus te colocou dentro dessa situação, que Deus colocou esses espinhos aí, para você poder olhar a situação e dizer, está na hora de eu começar algo melhor e maior na minha vida. O Senhor tem coisa maior para mim.
O Senhor tem coisa melhor para mim. O Senhor não quer que eu viva dessa forma. O Senhor não quer que eu me conforme com esse cárcere. O Senhor não quer que eu me conforme com essa situação. Por isso eu vou mostrar o que eu tenho de melhor agora. Eu vou buscar o que eu tenho de melhor agora. Porque o Senhor está logo ali na frente, com as mãos estendidas, para te dar aquilo que Ele tem planejado para você. Assim como Ele estava ali na frente com as mãos estendidas para dar para José a posição de governador do Egito. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você entenda e perceba que o ponto de partida é o seu interior, porque o reino de Deus não está no seu exterior, está no teu interior. A paz que você precisa está no teu interior. A alegria, a satisfação, a prosperidade, a saúde, a concretização dos seus sonhos está no teu interior. Porque a partir do momento que você vê tudo isso dentro de você, você vai usar todas as situações que a vida te apresenta como impulso para você alçar voos ainda maiores, para você ter coisas ainda melhores do seu Deus, porque Ele tem alegria e Ele tem satisfação em te abençoar. Ele te colocou aqui para te abençoar. E embora o inimigo da tua alma procure trazer para você situações totalmente contrárias, faça como José. Transforme elas em situações totalmente favoráveis para o teu crescimento, para o teu amadurecimento e pela tua felicidade. Porque o Senhor te diz que ainda que você passar, se você tiver que passar pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Se você passar pelas águas, elas não te submergirão. E nenhum mal, irmão, nenhum mal chegará à sua tenda. Quando você souber que todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as situações que são apresentadas para você é para o teu bem. É para que você cresça. É para que você alcance. É para que você chegue no propósito que Deus tem para você logo ali na frente, que é maior, que é melhor. Para finalizar, eu quero te dar o exemplo de Davi. Irmãos, eu quero que você pense, eu quero que você focalize isso agora. Um pastorzinho de ovelhas, um menino que, segundo os pais e os irmãos, não servia para mais nada, a não ser para pastorear ovelhas. Um dia tem uma guerra e o rei Saul convoca os irmãos dele, que é soldado, homens fortes, valorosos, homens que o pai dava muito valor. Convoca eles para uma guerra e eles vão. Mas aí passa vários dias e o pai de Davi não tem notícia deles. E então o pai de Davi fica muito preocupado e ele diz: Davi, vem aqui, pega esses pães, pega essas provisões e vai lá, leva para os seus irmãos, aproveita e já me traz notícia deles, porque já faz muitos dias que eu não sei o que está acontecendo com eles. Davi vai. E o que ele encontra naquele lugar? É um exército inteiro amedrontado. E um homem, um filisteu, um incircunciso, como ele mesmo disse, gritando blasfêmias contra Deus, afrontando o exército do Deus vivo. Na mesma hora veio a insatisfação no peito de Davi. Na mesma hora veio a insatisfação. Mas Davi poderia ter caído no chão, Davi podia ter chorado, Davi podia ter dito: Senhor, como é que o Senhor permite uma coisa dessa? Esse homem afrontando o teu exército, homens seus do outro lado, homens seus temerosos, com medo, não levantam para a batalha. Senhor, cadê todo o bem que o Senhor fez para nós no passado? Por que o Senhor nos abandonou? Não, muito pelo contrário. Davi usou a insatisfação dele para ir na presença de Saul e dizer: quem esse incircunciso pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que ele é? Eu vou contra ele, em nome do Senhor, em nome do general de batalha, em nome daquele que não conhece derrota. A insatisfação de Davi colocou ele diante de um gigante. E no momento certo, irmãos, porque ele agiu da maneira certa diante da situação que parecia ser irreversível, o Senhor estava ali para abençoar ele. No momento certo que ele precisou da vitória, Deus entregou na mão dele, porque ele tinha agido certo diante da situação. Ao contrário, irmãos, de milhares de homens fortes, treinados para a guerra, porque não importa como o mundo inteiro está agindo, não importa o que o mundo inteiro está falando, você é servo do Deus vivo, você é servo daquele que não conhece derrota, você é servo daquele que te colocou nesse mundo para prosperar, para ter saúde, para ter paz e para mostrar para
aquilo que ele é com aquele que o serve, que ele honra o teu servo. Você é servo desse Deus. E se você encarar as situações da vida dessa forma, se você transformar pela renovação da sua mente, pela renovação da tua fé, pela renovação do teu conhecimento, todas as situações que vêm incontornáveis na sua vida, se você usar elas para ser o seu ponto de partida, para você alcançar coisas ainda maiores, no momento certo, Deus está lá com as mãos estendidas para te abençoar. Aleluia! Use as situações difíceis para se conhecer melhor, para aprender mais, para se reinventar, para crescer espiritualmente, para amadurecer a tua vida com Deus, para crescer profissionalmente. Porque no momento da tua vitória, no momento que todos pensarem que você desistiu, no momento que todos pensarem que o gigante vai te esmagar, o Senhor vem e derruba o gigante bem na sua frente e glorifica o nome dele através da sua vida. O Espírito Santo de Deus diz: o teu Deus é contigo. E no momento certo é ele que te entrega a vitória. É ele quem abate, é ele quem levanta, é ele quem tira o fraco do lodo, do saco de lodo, e coloca entre os príncipes do teu povo para reinar. O teu Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Comece a mudar as coisas dentro de você. Comece a ver a sua insatisfação como um alerta de Deus. Como Deus falando para você: filho, está na hora de voar, porque eu tenho coisas ainda maiores para você alcançar. Os meus planos para você não são esses. Esse lugar que você está de insatisfação não é o seu ponto de chegada, é o seu ponto de partida. Comece a orar, comece a buscar de Deus o direcionamento, porque você vai ver que o Senhor só fez isso porque Ele tem algo maravilhoso para te entregar. Ele tem uma cadeira de honra para você sentar, e Ele tem muitas bênçãos para entregar na sua vida. Mas se você tivesse acomodado e feliz com a sua situação, você nunca se levantaria e você nunca buscaria isso. Lembre-se sempre, não importa como a situação se revele para você, não importa o que a vida traz para você, está nas tuas mãos mudar isso, porque depende de você como você vai lidar com as situações. Porque a parte do teu Deus Ele faz. No momento certo, Ele entrega a vitória na sua mão. Se você estiver lá, irmãos, se você estiver no lugar de vitória, o Senhor é fiel para entregar ela na sua mão. Não deixe as situações da sua vida, as situações difíceis, a insatisfação, fazer você ficar preso no cárcere, fazer você ficar chorando, fazer você ficar perguntando para Deus o porquê, fazer você ficar achando que você é mais fraco do que todos e que você não consegue. Muito pelo contrário, veja a insatisfação como um impulso de Deus para você buscar coisas maiores, para você crescer e para você alcançar tudo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Curva a sua fronte agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra maravilhosa. Senhor, que nós saibamos, Senhor eterno, buscar, ó Deus, a tua face. Que nós saibamos, ó Deus, transformar as situações. Que nós saibamos, Senhor, transformar, Senhor, as insatisfações nas nossas vidas em oportunidades para crescermos, para alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que essa mudança, Senhor, comece na nossa vida. Que essa mudança comece no nosso interior a partir de hoje, Senhor. Que essa mudança comece, ó Deus, no nosso interior a partir de hoje, para que tudo à nossa volta venha a ser transformado. E a partir dessa transformação, a partir da bênção, Senhor, da posição de destaque e da honra que o Senhor tem para nós, assim como o Senhor teve na vida de José, o teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. Que todos os ímpios e infiéis, assim como aqueles egípcios, ó Deus, que enxergaram, ó Deus eterno e maravilhoso, o teu poder na vida de José, Senhor, o teu senhorio, venha também enxergar nas nossas vidas e o teu nome venha a ser honrado e glorificado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que possamos olhar para dentro de nós e começar hoje, Senhor, a mudar tudo aquilo que temos que mudar dentro de nós, que possamos, ó Deus, enxergar o teu reino, Senhor, não fora,
mas dentro de nós, que possamos começar a enxergar, Senhor, enxergar, ó Deus eterno, a solução para os nossos problemas dentro de nós, ó Deus, que possamos, ó Deus, colocar em prática a renovação, ó Pai, a renovação da nossa mente, pelo conhecimento que o Senhor, ó Deus, nos deu, no momento, ó Deus, que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. Deus maravilhoso e santo, que a partir de hoje todos nós tenhamos, ó Deus, uma visão diferente de todas as situações difíceis e incontornáveis nas nossas vidas, e possamos transformá-las, ó Deus, a partir do nosso livre-arbítrio, que possamos, ó Deus, escolher vivê-las como situações que nos levem, Senhor, que nos promovam, ó Deus, para a bênção, para a paz, para a saúde e prosperidade, Senhor, e não, ó Deus, para a cova, e não, ó Deus, para a escuridão, e não, ó Deus, para a tristeza, Senhor, mas para a bênção e prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Nós nos entregamos a Ti e te pedimos que o Senhor nos leve, Senhor, para tudo que o Senhor tem reservado para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia.